Começou a gravar. Então, agora o bom dia oficial, né? Agora são 10h28. No horário de Brasília. Não no horário do João, que também não interessa, né? Os tugas que se lasquem. Mas assim, hoje eu trouxe, vou propor a discussão no Heart, mas se alguém quiser me interromper, pode interromper. A gente já acabou não pedindo para alguém fazer, eu esqueci, tá? Eu fiquei esquecendo, vou ter que chamar ele no grupo o pessoal se voluntariar a fazer. De qualquer modo, eu estava relendo hoje de manhã e eu não cheguei até o final nessa releitura que eu fiz, então se eu estiver esquecendo de algumas coisas, eu vou tentar ir pela ordem do capítulo, vocês chamem a minha atenção, tá? Então vamos lá. A gente estava quase escrito do conceito de direito. Eu não sei se todos aqui conseguiram ler todos os capítulos de conceito de direito com nós antes, né? Porque acho que a maioria que está aqui não fez. Mas pelo menos conhece o livro e sabe dos principais argumentos. Então a gente pode seguir e, se necessário for, a gente recapitula o livro em si, né? E as críticas do Dworkin. Tá. Eu tô na versão em inglês, então vou falar das páginas em inglês. E eu vou começar pela 239, em que pese tem uma parte interessante na página anterior, onde o Hart fala que o público a quem ele se dirigia eram os alunos de graduação, né, na Inglaterra. Já é uma coisa interessante de se notar o tipo de obra que ele estava escrevendo, que já ficou claro lá nas primeiras páginas do livro em si, mas aqui é muito interessante, né, de ver que ele fala que ele acabou fazendo esse pós-escrito porque o alcance das discussões foi muito maior do que ele estava pensando, e isso gerou o que eu vou chamar, e o que a gente tem conversado nas últimas semanas, eu e o João, que é uma falta de tradução para outros contextos e propostas também, eu acho. Tanto metodologicamente, quanto com uma série de... Eu acho que até o público para quem ele se dirigia faz com que o livro tenha sido escrito de uma determinada maneira e não de outra. Mas, enfim, a gente pode pular para a discussão em si. As principais críticas que ele irá responder, pelo menos no pós-escrito, da forma que a gente o conhece, porque ele não terminou o pós-escrito, até onde eu sei, né? Não sei se isso é... Então tá certo, ele não terminou. É a do Dworkin, né? São as críticas que o Dworkin propôs. Ele vai mencionar até que o Dworkin não só diz que as teses do próprio... que o Dworkin teria argumentado que as teses do próprio livro elas são radicalmente equivocadas, mas também que toda a concepção de teoria do direito e o que ela deve ser, o que deve fazer, que está implícita no livro, também seria equivocado. Eu acho que a gente entra aqui numa parte extremamente interessante para a teoria do direito contemporânea, na minha visão, considerando que eu estudo, né, que é a questão do papel do teórico, do papel da metodologia da teoria do direito. E, inclusive, eu acho que oportuniza que no futuro a gente consiga também discutir aquelas questões que ultimamente estão sendo discutidas, que isso aqui é um parênteses grande no livro, tá? Só um adendo, assim. Que é aquela discussão, não sei se tu vai te lembrar, João, que tem sido travada entre o Bustamante e alguns outros professores com relação ao próprio papel de professor dessas disciplinas de teoria do direito e etc., que vão para além dessas discussões, mas que eu acho que tem uma certa relação também com o que a gente entende que é o papel, e ver como pode ser papéis distintos com relação com a questão de deveres institucionais. Isso aí, João. Eu acho que é bem interessante de ver como uma mesma pessoa pode ter e pode exercer vários papéis distintos e propor discussões sobre, às vezes, o mesmo fenômeno, mas de perspectivas e com comprometimentos que se diferem em função do papel que ele se atribui, né? Enquanto teórico, depois enquanto o professor da universidade pública e uma pessoa que defende o Estado Democrático de Direito, mas enfim, a gente pode falar, João, pode me interromper. Não, só para fazer um adendo dentro do adendo, para quem não acompanha essas, sei lá, não tem um Twitter e segue os acadêmicos de direito,
mas principalmente nos blogs de direito constitucional e direito constitucional comparado, como acho que o Verfassungsblog blog, que é um blog alemão, mas que publica em inglês também, e no iConnect estava sendo travado um debate, acho que nos últimos 2 meses, sobre, eu coloquei aqui Scholaractivism, mas a gente pode traduzir como, não sei, não veio nenhuma tradução criativa em mente, mas é basicamente a ideia de do o acadêmico enquanto acadêmico sendo um ativista. E basicamente a discussão começou, só para dar um contexto, com um artigo, eu não lembro o nome do autor, mas basicamente propondo que é além de ser não recomendado, aliás, além de ser contra o espírito acadêmico, é não recomendado também por razões indiretas que o acadêmico, enquanto acadêmico, seja um ativista, ou seja, que ele guia a sua pesquisa e a sua produção científica por razões de moralidade política, por exemplo. Isso não quer dizer que ele não possa ser um acadêmico, não possa ter preocupações de moralidade política, mas se a gente quiser falar aqui de obrigações de papel, a gente diria que não é uma obrigação de papel, ou num sentido ainda mais forte, é uma obrigação de papel que ele se abstenha dessas atitudes de moralidade política no trabalho dele enquanto acadêmico, justamente por razões morais e por razões políticas, né? Não é alguma ideia ingênua de qual que é o papel da academia, por assim dizer, como uma ciência pura, depurada de qualquer tipo de juízo de valor. Mas é só para dar um contexto, depois vou ver se eu passo o link, porque é uma discussão bem interessante, que principalmente o Thomas Bustamante estava escrevendo bastante coisa sobre isso. Eu acho que é legal, em que pese não tenha tanto assim a ver com o livro em si, mas eu acho que é bem interessante de notar que eu enxergo no Dworkin um tipo de preocupação com esse tipo de coisa, não exatamente no mesmo sentido que está sendo travado hoje, mas no sentido de justamente colocar que desde o princípio o papel do teórico é, de alguma maneira, explicar como o direito justifica a coerção, né? E toda aquela outra questão que não necessariamente que pode ser levada como uma discussão que o papel de uma pessoa que, sei lá, vive no Estado democrático de direito deva o tempo todo propor essas discussões a partir desse plano de fundo de sei lá, defender o Estado democrático de direito a todo custo em pesquisas, etc. Mas, enfim, não é o mesmo ponto, mas, enfim, acho que vocês conseguiram entender por que eu lembrei dessa discussão. E daí aqui, voltando para o livro agora, nada a ver, esse parênteses horrível e enorme, mas voltando para o livro, eu achei essa parte, eu achei bom de manter essa parte em mente, a questão da discussão metodológica, porque a grande parte das coisas que o Hart vai responder são justamente questões de metodologia. E o primeiro tópico é sobre a natureza da teoria do direito, justamente. Não é nem do direito. Né? Tá escrito ali no tópico. No primeiro tópico. Então, o Hart levanta novamente o que ele já tinha dito, que o objetivo dele nesse livro era providenciar uma teoria do que o direito é de forma geral e descritiva. É geral no sentido de que não é vinculado a nenhum tipo particular de sistema jurídico ou cultura jurídica, mas que, né, visa dar oferecer uma descrição explicativa, sei lá, e esclarecedora do direito enquanto uma instituição social e política complexa que é governada por regras. E nesse sentido é normativo. É bem engraçado essa visão de normativo, porque até hoje a gente discute o que seria essa ideia de normatividade. E o Hart simplifica, mas eu acho que a gente ainda poderia problematizar. Achei que a porta ia bater. Poderia problematizar
bastante essa questão de normatividade que é levantada nesses livros sem muita qualificação. Sei lá, não sei como é que eu posso dizer isso. Então, a ideia que o Hart queria propor, e a gente já sabe disso, é uma descrição que seja, então, geral, num sentido de forma e estrutura em que diferentes sistemas jurídicos conseguiriam ser descritos de acordo sobre aquele mesma descrição, digamos assim, né? Tipo, ele é olhar para os termos jurídicos gerais e não específicos e conseguir enxergar esses traços comuns entre eles, que, afinal de contas, talvez é o que diferencia, o que faz o direito ser o que ele é. Resumindo, eu acho que é isso. Mas uma outra questão interessante que o Hart também lembra no pós-escrito é que. Pode falar, João. Me interrompa, por favor, que daí dá Não, tempo de pode. tomar chimarrão. Não, tranquilo, pode falar primeiro. Ou... Então, vou falar. Não, eu só queria fazer uma... Quando eu estava relendo esse trecho, uma coisa que eu achei interessante é como isso relaciona também a ideia de, vamos dizer, de propriedades salientes no direito e de propriedades necessárias. O Hart, eu acho que ele raramente vai usar a linguagem de propriedades necessárias, embora seja uma das leituras mais correntes de que é o que ele está fazendo, que ele está fazendo uma espécie de análise conceitual ou de trabalho de elucidação de conceitos, bem no estilo do Peter Strawson, que ele mesmo ressalta isso lá no prefácio. Mas o que eu acho interessante ressaltar é que ele tem uma preocupação muito grande com propriedades do direito que são contingentes, mas que são um ponto de partida interessante para a nossa discussão, que é justamente o que, sei lá, talvez nos últimos 7, 10 anos tem sido discutido na metateoria por gente como o Frederick Schauer, quando ele fala que talvez a gente deveria, se não abandonar esse tipo de concepção da teoria do direito preocupada essencialmente com propriedades necessárias ou essenciais do direito, e começar a ter uma preocupação um pouco mais geral, não mais geral, um leque mais abrangente, e também inclui aí as propriedades que são contingentes, mas são salientes do direito, né? Como é o exemplo que ele dá lá de que a gente diria que, por exemplo, a propriedade de voar em pássaros é, na verdade, uma propriedade contingente, em aves, perdão, é uma propriedade contingente, existem aves que não voam, mas a gente diria que qualquer livro que falasse de aves, sem mencionar o fato de que grande parte das aves voam, seria um livro pouco elucidativo sobre as aves. E talvez de uma forma similar, isso se aplicaria à teoria do direito. E, enfim, eu acho que é interessante ressaltar isso também, porque ainda que o Hart ele não vá, eu diria, pelo menos eu diria, nas interpretações mais comuns do que o Hart está fazendo, para esse tipo de análise, existem defensores como o Schauer que já vão dizer que o Hart estava fazendo isso já desde o início, assim como o Austin estava fazendo isso, mas de uma forma um pouquinho menos controversa. O que dá para a gente notar é que existe uma certa similaridade entre o que ele tá fazendo, o que o Hart está fazendo, o que teóricos contemporâneos como Shapiro tá fazendo quando ele fala que o ponto de partida do teórico do direito são esses truísmos sobre o direito, ou então até de uma maneira bem mais geral, o que defensores da análise conceitual contemporânea, como Frank Jackson, diz que o que a gente faz quando a gente está fazendo análise conceitual, que é a partir dessa ideia de platitudes sobre conceitos. E a partir daí a gente procura explicar esses conceitos a partir de histórias mais fundamentais, né? Mas, enfim, era só isso que eu achei interessante nessa releitura, achei sei lá, interessante ressaltar. Pode falar já, Vitor. Tô lembrando, essa discussão, essa questão que o João falou agora, é bem interessante. Eu cheguei a ler esse livro do Schauer, o Force of Law, que ele escreveu um livro só sobre isso, sobre a sanção no direito. E eu tô lembrando de uma questão que entra um pouco mais força nessa questão, que é o seguinte.
existe uma dificuldade grande de se você usar... Você precisa diferenciar o direito de outros tipos de comandos normativos, por exemplo, moral, conselhos, e a propriedade mais saliente que parece distinguir isso é a coercitividade estatal. Se você desrespeitar uma regra jurídica, você vai receber uma sanção estatal. Por isso, é muito estranho a gente tirar a sanção do conceito de norma jurídica, que aí ela fica muito próxima de uma regra moral, porque você não vai ter nenhuma diferença prática entre você desobedecer uma regra moral e uma regra jurídica. Vai ter consequências sociais, mas não vai ter consequências estatal. Mas ainda assim parece fazer sentido você pensar... O exemplo que ele dá é na Finlândia ou Islândia, que as pessoas obedecem regra de trânsito ainda que ninguém está vigiando, ainda sendo 3 da manhã. Então, é uma questão muito interessante de tentar diferenciar o que é essencial e o que é contingente, mas ainda assim manter uma propriedade característica que diferencie essencialmente de outras coisas. E é um toque muito, muito difícil de colocar, porque realmente é muito fácil você colapsar as duas coisas, a menos que você faça uma coisa tipo dizer que é essencialmente coercitivo, mas parece que não é. Pode também falar já, João. Pegar o fio. Eu achei maravilhoso que o Victor ressaltou essa parte agora, porque tem outra coisa que me chamou a atenção nessa releitura, que foi algo que me passou totalmente batido, sei lá, as primeiras 3 vezes que eu li esse negócio. Mas que é basicamente... E de certa forma, é algo que dialoga bastante com o que o Victor falou, que é a resposta que o Hart dá para isso, que ele vai dizer que a sanção, ela realmente é uma função secundária no direito. Eu vou até pegar a passagem aqui que ele fala isso. Aqui. Não, perdão, eu tô na... Aqui, eu tava lá no outro capítulo. Que ele vai dizer que ele acha bastante vão, eu tô na página 249, procurar, vamos dizer, por propósitos, aqui ele tá respondendo ao do working, mas acho que esse a gente vai ver ainda. Procurar por propósitos mais específicos que o direito como tal serve, além de providenciar ou de oferecer guias para a conduta humana e padrões de crítica para tais condutas. Isso, claro, não servirá para distinguir o direito de outras regras ou princípios com os mesmos guias gerais, justamente o que o Victor falou, que a gente não tem como diferenciar direito, a moralidade do direito, se a gente elimina a sanção dessa teorização, né? E aqui ele vai fazer um ponto que eu acho bem interessante, que ele vai dizer que o que é a função, a característica distintiva do direito é o jeito que ele, a provisão que ele faz a partir das regras secundárias de identificação, de mudança e de julgamento. E nesse sentido, o que ele estava ressaltando aqui é algo que o Gardner, depois ele vai trabalhar muito lá no Law as a Leap of Faith, que é a ideia que o direito, ele não é exatamente um tipo funcional, que no sentido de que o que diferencia ele de outros sistemas ou práticas normativas é a função a qual ele serve, mas sim o modo como ele serve. Ele é uma espécie de um tipo modal nesse sentido. Vamos dizer, o que importa é o modo como ele faz isso, a partir de regras secundárias, a partir de um sistema normativo fundado, talvez numa convenção, ou como quer que a gente queira definir. Mas isso eu acho bem interessante, porque esse é um debate vivíssimo ultimamente, principalmente desde 2008, mas especialmente em 2016, o Ken Ehrenberg, lá de Surrey, ele publicou um livro chamado The Functions of Law, As Funções do Direito, em que ele vai justamente apostar na tese a tese heterodoxa de que o direito ele justamente é um tipo funcional, que o que dá para a gente consegue atribuir uma função ao direito sem cair em alguma espécie de teoria normativa que procura atribuir uma função moral ao direito, como fazem, sei lá, os naturalistas ou do working, e que é esse o jeito que a gente deveria seguir numa teorização sobre o direito. E, enfim, eu acho isso bem interessante, porque é algo que se diferencia bastante do Hart, mas eu acho que dos dois modos a gente consegue... E esse é o ponto interessante.
tanto nessa abordagem mais funcionalista, se a gente quiser definir assim, quanto nessa abordagem que procura definir o direito, que procura afirmar que o que diferencia direito é o modo como ele faz as coisas e não a função dele, a gente tem uma abordagem que procura tirar a sanção da teorização e, mesmo assim, portanto, definir o direito a partir de suas características necessárias e suficientes, diferenciando ele da moralidade, vamos dizer assim. Talvez eu vou falar uma coisa que não tem tanto a ver com isso. Mas é porque foi quando eu reli o pós-escrito, na semana retrasada, domingo mais ou menos, eu estava terminando de ler. E o outro domingo. E eu lembro que eu passei nessa parte e eu lembrei justamente das minhas primeiras aulas do curso, quando eu entrei na Fevale, e a gente faz aquela discussão na cadeira de introdução ao estudo do direito, de como separar a moralidade do direito. Como a gente separa, não, como a gente diferencia, não separa, né? Não é esse o caso. Eu lembro que eu entrei na sala da Raquel na semana retrasada, ela dá a introdução ao estudo do direito também, que na verdade é teoria geral, acho que é aqui na Folha, mas ela tira um pedaço da matéria para dar a introdução. E justamente uma das coisas que ela estava fazendo era, né, separar. E uma coisa que os professores fazem a full ainda, que talvez seja uma maneira de simplificar a discussão, que eu não sei se é muito produtivo, é justamente fazer aquela ideia de a moral não é bilateral, né? De, tipo, o direito é bilateral, a moral não é, e é por isso que eles são diferentes. Só que eu acho que é o Kelsen, o próprio Kelsen, se eu não me engano. Eu demorei para reler isso no Kelsen, e pode ser que eu esteja equivocada sobre isso, porque faz um tempo também que eu li, posso ter tirado da minha cabeça. Mas, se eu não me engano, é o Kelsen que coloca justamente que esse não era um fator que os diferenciava, porque a questão de, de dar, não nesses termos, né, de conferir razões para agir e de crítica, mas ele fala em outros termos. Mas, se eu não me engano, ele diz que isso não os diferencia, porque a moral também é bilateral. Pelo menos no Kelsen, pelo menos no que eu lembro, na minha leitura. Bárbara Ronsoni lendo o Kelsen, porque eu não lembro se é bem isso mesmo. Pode ser que eu tenha tirado totalmente da minha cabeça que ele falou isso. Real. Mas, se eu não me engano, é uma das coisas que... Uma dúvida, é bilateral em que sentido? Eu não sei se eu entendi. Oi? Bilateral em que sentido? Eu não sei se eu entendi. É bilateral no sentido de que, para alguns professores que colocam isso e vão diferenciar para simplificar para os alunos, a moral ela não existe, não existe nada externo que faça com que ela seja cumprida, é só internamente a questão da culpa e etc. Quando acho que a maioria dos teóricos diz muito claramente que não seria esse o caso. E, se eu não me engano, Kelsen já fala isso, quando ele tem aquele capítulo sobre direito e moralidade, que eu agora realmente esqueci do nome. E, João, foi quando eu lembrei da discussão que o Rodrigo propôs, sistema estático e dinâmico, quando Kelsen discute que a moral e algumas outras regras de conduta se pareceriam muito mais com sistemas estáticos, em que a ligação entre as regras seria por vínculo de conteúdo, né, que é realmente a questão do bom, a questão do correto a se fazer, ou nas regras de etiqueta, o que é convencional a se fazer, que não existe uma questão de hierarquia, né, não tem um primeiro-ministro da moralidade. Com exceção do Brasil, é óbvio que nós temos, né, um cardeal da moralidade do governo, mas... e dos bons costumes, né? Mas... e o Kelsen fala que o direito, em que pese possa ter este caráter de ligação por conteúdo, e muitas vezes ele tem, ele é muito mais parecido com um sistema jurídico dinâmico, que é ligado por uma questão de hierarquia, né? Justamente em função da norma fundamental presposta, e o que o Hart diria como regra, que não é a mesma coisa, mas da regra de reconhecimento. E, lógico, não entrando nas comparações entre as dificuldades das duas pressuposições, digamos assim, ou da regra fundamental, da regra de reconhecimento, eu acho que desde há muito tem esse tipo de discussão, e eu acho que o Kelsen faz uma coisa interessante com isso, quando ele fala dessa questão que diferencia eles como a questão de vínculo,
Porque eu sempre lido, questão só de hierarquia, mas não é meramente só a função de hierarquia. Eu acho que é muito mais pela questão de esclarecimento, que não é hierarquia pela hierarquia, né? Não é simplesmente isso. E por isso que eu acho que o Kelsen acerta na questão da normatividade um pouco mais que o Hart, talvez, com regra de conhecimento, não sei. Mas é por toda a questão de como a gente consegue enxergar que a coisa funciona. Não pelo que efetivamente, pelo que a gente pode, como é que eu vou dizer? Que eu acho que é uma coisa que a gente vai chegar depois novamente, porque a gente acabou antecipando a discussão que veio depois, né? Mas eu acho que. Pode falar, João, que depois eu volto nessa parte. Não, é só um detalhe, mas eu estava pensando justamente nisso agora. Eu acho também que o Hart e o Kelsen, quando eles tratam da questão da normatividade do direito, eles têm preocupações um pouquinho diferentes, né? E não dizendo que você diz o contrário. Mas é só uma coisa que eu achei interessante, que a minha impressão é que a pergunta a preocupação do Kelsen é uma preocupação enquanto jurista, como alguém que está, vamos dizer, que como é que a gente consegue ver nesses fatos direito e o agente aqui é importante. Como que a gente consegue fazer sentido disso, desses atos de vontade e ver norma nisso, enquanto que talvez se a gente fosse fazer um comparativo, a preocupação do Hart nessa questão da normatividade seria como que os participantes de um sistema jurídico, dessa comunidade, formam um sistema jurídico. Não tem o agente inserido aqui, no sentido de que como que a gente consegue, não existe tanto a questão de como que a gente consegue fazer sentido da existência de normas, considerando que o direito é irredutivelmente normativo. Para o Hart, é só uma questão de as pessoas adotam uma atitude crítico-reflexiva, e o Kelsen, a preocupação é muito mais, como que eu vejo as pessoas levantando a mão e dizendo sim, aprovando uma lei, e a partir disso eu consigo dizer eu, ou você, ou eles têm uma razão para agir de maneira X de acordo com o direito. E, enfim, eu acho que esse talvez seja justamente porque as pessoas sempre fazem bastante comparações entre o Hart e o Kelsen, que eu acho interessante ressaltar essa diferença. Se é que a diferença faz sentido. Mas é legal porque são teorias que, por mais que elas se proponham realmente a coisas distintas, elas podem ser complementares, digamos, no sentido de que não existem tantos pontos em que elas teriam realmente grandes problemas de tradução entre uma e outra, eu acho, né? Mesmo que elas sejam distintas, assim. Mas eu acho que isso toca até no ponto que a gente pode ir agora, para eu não devanear mais, que é o que tem ainda na página 240, que é aquela questão de estrutura geral, que eu ainda acho que o Kelsen e o Hart também conseguem explicar mais ou menos bem, que seria um olhar da explicação como é que a gente poderia definir o sistema jurídico. Mas uma outra parte que o Hart fala que a explicação que ele busca dar é descritiva no sentido de que é moralmente neutra e não tem pretensões de justificação. E eu acho essa parte interessante. A gente teve uma discussão essa semana, na terça-feira, sobre este ponto, que era o ponto de justificação, por causa do trabalho como é que é o nome dele? Martin, né? Que nem o teu irmão. Lembro que era Martin. O Martin Petis, da USP, mestrando na USP, apresentou um trabalho sobre algumas contribuições do Wittgenstein para a teoria do direito, só que ele tocou nesse ponto. Eu acho que, na verdade, eu acho que toda a pesquisa deles toca nesse ponto, do ponto de pretensões de justificação. E a gente teve algumas discussões que talvez não foram tanto nessa direção, porque eu acho que a gente ficou o dia inteiro discutindo com ele, foi bem bacana. Mas eu acho que tocar nesse ponto é bem legal, porque eu não sei até que ponto
alguém que trabalha muito na perspectiva do Dworkin estaria tão disposto a defender que a teoria do direito precisa ter pretensão de justificar o direito e justificar como o direito se relaciona com a coerção, porque é muito bizarro. Eu acho que isso não é nem necessário para um Dworkiniano ser um Dworkiniano, né? Não parece ser o caso. Mas eu acho que é bizarro porque me parece, eu tenho um problema de que, se a gente ignorasse essa parte, as críticas ainda fariam sentido, e aí que é um problema para mim. Porque eu acho que sem essa parte, sem esse ponto de partida, as críticas que estão respondidas, né, nesse trecho do pós-escrito, elas realmente não fazem sentido. Mas aí a gente pode discutir, porque eu acho que alguém pode defender a teoria do Dworkin ou também outras teorias normativas até, sem o pressuposto de que a teoria do direito deveria justificar o direito, justificar a prática que ela visa descrever para ser uma boa teoria, ou para ser uma teoria do direito, sabe? Para preencher o requisito de que isso é uma teoria. Mas eu estava pensando nisso quando o Rodrigo também estava apresentando o trabalho dele, quando ele disse, eu acho que a gente perguntou para o Rodrigo o que ele achava das críticas que o Pachucanes fez ao Kelsen, em relação a não ter explicado uma parte que parece interessante do direito, que é o direito enquanto um meio de reprodução de dominação ideológica, tá? É engraçado porque uma teoria que, se esse fosse o caso, que a teoria do direito ela deveria justificar a prática sob a melhor luz, um marxista jamais faria uma teoria do direito, né? Porque não teria como a gente justificar uma máquina de reprodução ideológica burguesa, eu acho, né? Não sei. Se a gente é contra essa máquina de reprodução ideológica burguesa. No entanto, vários marxistas produzem boas discussões sobre teoria do direito. E eu acho que o Dworkin não discutiria com isso. Em parte, tem aquela discussão que o Dworkin levanta contra o Critical Legal Studies, por exemplo, que é isso, né? Que é ele brigando porque, cara, vocês estão fazendo muito mais uma perspectiva histórica do direito e falando, ok, isso aqui é uma merda. Né? O direito é uma merda, o direito é uma máquina opressora, mas tá. E aí, né? E entendo, tipo, as críticas, não sei se elas se justificam no estado dos Critical Legal Studies naquele momento. Hoje, talvez não se justificaria mais, eles estão bem mais avançados, né? Até onde eu saiba. Mas, enfim, eu não sei nem se o próprio Dworkin tem... Eu não sei, assim, tipo, se o Hart estava equivocado nessa parte. Porque eu não sei se o próprio Dworkin seria tão afiado na ideia de que a teoria do direito tem realmente como papel justificar o direito. Eu acho que o que ele poderia defender é que, partindo do pressuposto de que nós, sei lá, prezamos, a gente já sabe que o direito existe, então a gente precisa, sabe? E a gente entende que é uma instituição que provavelmente vai se perpetuar no tempo, então vamos fazer dela o melhor possível. Eu acho que talvez uma leitura mais leve seria, essa instituição existe, como fazê-la funcionar a bons propósitos. Então, uma boa teoria do direito talvez teria que ter pretensões de justificação, porque a gente quer viver num bom estado de direito, a gente quer ter direitos, a gente quer ter garantias, enfim, não sei. Mas eu acho que eu acho que o Hart, não sei, talvez naquele momento o Dworkin realmente defendia isso de uma forma mais forte. Às vezes eu me pergunto por que eles não se encontraram no corredor e discutiram isso antes de publicar a porra do livro. Mas enfim. Eu fico com essa pergunta, não sei. Eu acho que é muito forte, porque eu não sei também se. Eu acho. Eu não sei, tá? É uma coisa de momentos que eu tô pensando agora, eu já passo a palavra pro João. Eu também estaria muito ocupada em Nova York. Entendo. Mas essa questão, quando o Hart fala, my account is descriptive in that it is morally neutral and has no justificatory aims. Eu nunca sei falar justificatory em inglês. E nem as outras palavras, né? Mas enfim. Eu acho que podem ser coisas distintas. A gente pode justificar, pode ter pretensões de justificar o direito, mas não sobre uma pretensão moralmente carregada, né? Não sei. A gente pode dizer só que
que é porque isso faz de uma descrição que busque justificar o direito a partir de alguma perspectiva X a qual aquele sistema jurídico parece que se propõe, só porque ele seria melhor explicado por aquela prática jurídica, mas não pela moralidade em si. Fez sentido isso? Não sei. Mas, enfim, vou passar a palavra para o João agora. Bem rapidinho, eu só estava pensando quando tu disse que se a gente fosse seguir essa recomendação metodológica do Dworkin, a gente não teria teóricos marxistas fazendo teoria do direito, vamos dizer assim. Eu estava pensando no que o Dworkin diria em cima disso, e eu acho que... Eu diria calma, que... Só calma. Não que não teria, mas que seria contraprodutivo. Sim, Para sim, o não. marxismo, no caso, né? Tá, não, eu aí concordaria. Eu só acho que pro Dworkin seria um tipo de teoria que ainda poderia ser uma teoria interpretativa, se ao menos se ele quiser fazer não sociologia ou historiografia jurídica, mas teoria do direito, mas seria uma teoria do direito cética interna, né, que não consegue achar uma justificação para o direito. Mas eu acho que seria contraprodutiva, aí eu concordaria contigo sim, principalmente porque eu não sei nem se é uma boa resposta, mas desculpa, uma boa crítica, eu quero dizer, mas é uma crítica, pelo menos, pela qual eu tenho simpatia, porque eu acho essa ideia do Dworkin tanto implausível à primeira vista. Essa ideia, eu acho que o teórico marxista poderia dizer, ok, eu posso fazer uma teoria cética, uma teoria interpretativista do direito, que parte dessa ideia e chega a uma conclusão cética interna, de que o direito não tem justificação possível, e que, portanto, a gente deveria abandonar essa prática, mas por que eu tenho que partir com tanta boa fé do direito? Por que eu tenho que procurar partir do ponto de vista de um liberal desesperado que quer procurar, de toda forma possível, alguma justificação para o direito, quando o ponto de partida meu é um ponto de partida de que o direito é justamente, não sei, algum tipo de instituição social que procura justamente defender esse modo de produção capitalista. Eu diria se eu fosse um marxista, por exemplo. Por que eu tenho que partir dando essa super colher de chá para o direito, de procurar uma justificação, e só no final dessa minha justificativa eu rejeito essa ideia de que o direito ele tem uma justificação prima facie de justificação da coerção. Nesse sentido que o que é Hart contra... disse uma coisa parecida ali embaixo, né, João? Quando o Hart coloca que mesmo que o direito tivesse essa pretensão de justificação, de justificar a coerção, não necessariamente lhe faria a partir das perguntas que o Dworkin coloca. E sim, faz sentido. Sim. Faz sentido. Não que seja totalmente uma crítica destrutiva ao Dworkin, porque eu acho que tem muito espaço para ele fazer as perguntas que ele faz. Mas é uma questão interessante para a metodologia da teoria do direito, não necessariamente para a teoria dele. Né? Mas eu te cortei. Não, eu ficaria nisso mesmo. Era só isso que eu queria comentar. Diga, Victor. Eu não estou organizando os pensamentos, mas eu vou tentar organizar no caminho, então. É tanto sobre o que a Bárbara falou, quanto sobre o que o João falou. Essa conversa começou mais fácil. É uma discussão que eu já tive várias vezes e que eu sempre chego na mesma conclusão. É muito estranho você colocar, e é sobre esse ponto de justificação moral da descrição do direito. É muito estranho você colocar critérios normativos muito fortes no conceito de direito, porque você tem uma consequência muito esquisita, que é a seguinte: você vai ter uma coisa que é funcionalmente indistinguível do direito, mas que você vai falar que ela é não direito porque ela não satisfaz algum requisito moral. Por exemplo, você tem um direito nazista, pessoas são presas com base nele, contatos são anulados, coisas do tipo, mas como é um direito muito imoral, você fala que ele é não direito. Então você tem duas categorias de direito e não direito que você, na prática você não distingue. Você distingue porque tem um critério moral último que separa as duas coisas. No final das contas, isso parece, assim, você está excluindo a possibilidade de um direito injusto, parece ser um erro meio categórico. Porque você deveria ter uma descrição mais neutra do direito que permita que o direito seja moral. O que para vários autores isso não faz o menor sentido, mas assim, parece que é uma coisa um pouco mais prudente, razoável, não sei.
O Dworkin também cai um pouco nisso, só que de maneira um pouco menos radical, porque, claro, ele não está falando de direito mega moral como direito nazista, mas ele tá de fato dando um critério de identificação do direito no qual você mistura com boas práticas. Então, se você tem mais práticas jurídicas, você tem algo que é não direito. Porque o direito é uma coisa que se justifica. Se você tem algo injustificável, você não tem mais direito. Essa é a primeira coisa que eu queria falar, e eu queria falar uma segunda. Eu li o livro do Pachucanes há 11 anos, então se eu falar uma besteira muito grande, por favor, me corrijam. Mas eu também senti que o Pachucanes ele fugiu de uma discussão interessante, e se eu lembro bem, na teoria dele, você tem uma coisa tipo, o direito é uma construção burguesa, e quando nós chegamos no comunismo, as funções exercidas por ele vão ser exercidas, por exemplo, pela psiquiatria. Se acontecer algum evento social que antes era punido com uma sanção jurídica, ele vai ser tratado como uma questão médica, não sendo questão social. Eu acho que ele, às vezes, ele está mostrando algo que a gente tenderia a chamar de direito, ainda que a gente estivesse no comunista, mas ele não está chamando de direito. Bom, é uma impressão que eu lembro até hoje de ter, mas enfim, é muito antigo, então eu não sei nem se eu estou delirando, assim, a memória está esquisita. Mas, assim, eu também senti que o próprio Pachucanes ele fugiu de uma discussão jurídica bem interessante sobre o conceito de direito no livro dele, e que alguns autores marxistas talvez entrem mais hoje. Mas, assim, essas são as duas coisas que eu queria falar. Organizei mais ou menos bem no meio do caminho. Pode falar. Tá. Qualquer coisa me avisa se eu deixar qualquer coisa no meio do caminho. Mas sobre o ponto, por exemplo, do direito nazista, basicamente eu vou concordar com o Victor nos dois pontos, mas eu só acho interessante comentar. O primeiro eu lembro que eu não sei se eu acho que é tanto no Império do Direito quanto depois no Justice in Robes, o Dworkin ele vai em primeiro ponto, ele vai dizer que realmente o problema do direito nazista não tem importância prática, no sentido de. Isso é algo que, inclusive, quem comentou recentemente foi a Ana Luquina, num blog post que ela fez lá no Fairfaxon's blog, que ela estava comentando que isso de fato é verdade. Quando a gente está falando de sistemas jurídicos extremamente moralmente abjetos, como o do direito nazista, a gente consegue chegar à mesma conclusão prática, seja a partir de algo como a fórmula de Radbruch, que direito extremamente injusto perde a validade, não é direito, ou a partir de alguma ideia mais positivista de que direito moralmente injusto também é direito, mas isso não quer dizer que a gente tem qualquer razão para seguir ele. Né? De qualquer maneira, a gente chega no mesmo resultado prático, que é desobedecer o direito. Mas isso não quer dizer que a gente... porque ele é um problema que não tem importância prática, que ele não é um problema teórica ou metafisicamente interessante, se a gente quiser colocar nesses termos, né? Justamente, se a gente pega uma posição como a do Dworkin, parece que a gente está nessa posição desconfortável de ter que negar o caráter jurídico do direito nazista, o que é extremamente controverso, né? A gente, só porque ele não cumpre nenhuma função. Aliás, é até questionável se realmente o direito nazista, mesmo um direito como o direito nazista, ele não cumpriria, ao menos em algum nível muito pequeno, mas cumpriria a função de justificar o uso da coerção. Porque ele claramente justifica. É claro que ele tá muito abaixo de qualquer tipo de piso moral, isso é óbvio, mas ele, no mínimo, cumpre essa função de que, por exemplo, isso quem fala até, se não me engano, a Andrea Fagion, ela faz um ponto muito parecido. O direito nazista, ele obviamente cumpria a função de que, por exemplo, de que as minorias elas iriam para o campo de concentração em vez de ficar ao arbítrio dos oficiais nazistas para eles fazerem o que eles quiserem ao bel prazer dessas pessoas. Isso obviamente não quer dizer que ele cumpre qualquer tipo de critério moral mínimo, mas ele continua cumprindo essa função. Isso parece ser também um desafio, em última linha, pro Dworkin de novo, né? Porque a gente está cumprindo qualquer função, ou então para gente como Fuller, mas, enfim, aí é em outro debate, mas não quero ir para ele agora. O que é muito complicado, eu acho que esse é o único momento que eu acho que o Dworkin, esses são os únicos dois momentos, no Justice in Robes e no Império do Direito, em que ele procura responder isso, e eu acho a resposta dele
em última análise, bem satisfatória quando ele procura fazer essa diferenciação, né? De que, por exemplo, no caso do Estatuto Foragido, escravo fugidio, não lembro, escravo fugitivo, a gente pode chegar à conclusão de que a gente tem um direito, que é moralmente injusto, mas que ainda é direito, e que no direito nazista a gente pode chegar à conclusão de que vamos dizer, a imoralidade é tão grande que a gente pode tirar o estatuto jurídico desse sistema jurídico. Enfim, eu acho, no mínimo, metafisicamente insatisfatório, né? Mas, enfim, vou ficar só nesse ponto. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, por sinal, eu tenho que começar a anotar as coisas enquanto vocês falam, mas, enfim. Cara, pois é, eu não sei como pensar nessa parte. Primeiro que eu só gostaria de fazer um comentário absolutamente nada a ver, né? Mas a pessoa passa, sei lá, 6 meses na Alemanha e já começa a falar, não, mas é possível justificar o direito nazista. Agora, falando sério, eu não sei, assim, se eu fosse uma pessoa doida, insana, durkheimiana, eu acho que talvez eu tentaria falar melhor sobre esse ponto, assim, talvez ser mais caridosa com... Não que vocês não estejam sendo caridosos, porque realmente essa parte de que o Dworkin toca num direito imoral, eu acho que é bem complicado, porque eu acho que no livro dele nada me passa a impressão de que ele exatamente negaria o status de direito para o direito imoral, como é o caso de, sei lá, de outras sociedades das quais ele não está das quais ele não está falando, né? Ele faz uma teoria particular do direito. E também o Dworkin não tá, ele realmente não está preocupado com aquelas características necessárias do direito. Eu acho ele não trabalha com o direito dessa maneira, né? Não sei se daria para colocar desse jeito. Então, eu não sei, eu acho que a gente toca naquele ponto lá do começo do Império do Direito, em que a gente tem o problema de será que o Dworkin consegue explicar o que é um sistema jurídico? Porque parece que ele está mais preocupado em dizer o que direitos nós temos. Talvez, não sei, e daí é uma coisa que o Hart fala, inclusive, no livro, que é essa união entre... A gente riu dessa frase quando a gente leu lá no livro, que é a teoria do direito é o prólogo silencioso da teoria da interpretação, alguma coisa assim, não sei. Né? Que tem toda aquela romantização do teórico do direito e do filósofo enquanto julgador e blá blá blá. E eu acho que tem muito a ver com isso. Pode ser que o Dworkin tenha se proposto... Isso, meu Deus, esse termo, por que tu me lembrou disso? Que cringe, como dizem os jovens. Mas aí que tá, tipo, eu acho que tem... Não, de novo, né? Não acho que vocês estejam sendo duros com o Dworkin, porque acho que essa parte ele próprio não estuda muito bem. Mas eu acho que a teoria dele pode ser muito melhor entendida não como alguém que se propõe a discutir o que é um sistema jurídico, ou quando a gente pode dizer que é um sistema jurídico numa determinada comunidade, e mais como uma teoria que está preocupada em dizer que direitos, considerando essa comunidade na qual ele está, nós temos, né? Tipo, considerando... E daí, por isso que talvez seja um pouco mais simples para ele ignorar um pouco essa discussão do nazismo, em que pese ele tem uma página horrível sobre essa discussão acerca do que o Hart diz, né, mas eu tendo a relevar bastante. Na hora a gente bateu no Dworkin naquele ponto, mas eu acho que eu tendo a conseguir relevar porque me parece que a teoria dele não precisa se preocupar tanto com isso. Porque se a gente pensar no que ele entende ser o papel da teoria do direito como uma teoria que deveria explicar como o direito justifica a coerção sobre sempre uma melhor luz moral. E daí eu acho que bate um pouco no ponto que o João falou, que talvez seja possível em alguma perspectiva a gente conseguir fazer isso com o direito nazista, porque parece extremamente difícil, né? Mas eu acho que talvez seja uma visão muito otimista a respeito da própria interpretação jurídica, ou uma tentativa de colocar uma visão otimista na proposta de interpretação jurídica de determinado sistema, inclusive o sistema Nico.
Não que eu tenha respondido exatamente essa questão do problema do nazismo, direito injusto em Dworkin, mas eu só acho que de fato não tem tanto, ele não precisa, mesmo que ele responda, ele não precisa ter tanta essa preocupação como o Hart tem essa preocupação, já que o Hart se preocupa em explicar propriedades talvez necessárias do direito, enquanto o Dworkin não faz. Pelo menos não parece que a intenção dele é fazer. Não sei. Não sei. Não é uma resposta, né? É tipo fugir pela tangente do negócio. E daí a gente pode ir além, depois eu falo sobre isso, vou passar a palavra para o Vitor, mas a gente pode ir além e propor aquela coisa de mesmo que ele não faça isso, né, de questões de propriedades necessárias do direito, como ele, se ele fosse uma pessoa que nasceu na Alemanha nazista, conseguiria, então, a partir de todo aquele ponto de vista interno que ele propõe do participante, como é que o participante consegue justificar a prática na qual está incluído, né, sob a melhor luz, considerando, sabe, que o cara é judeu, não sei, pensando nisso. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para o Vitor e daí, João, tu também pode te manifestar. Desculpa. Você está totalmente correto na parte do Dworkin. A crítica que tinha feito para ele não era da questão do nazismo, porque realmente ele parece ser bem razoável nesse sentido, pelo menos o que eu lembro de ter lido. Ai, meu Deus. Assim, acho que o João colocou isso muito melhor do que eu, mas a questão toda do direito nazista é que parece que foi uma coisa tão horripilante que as pessoas queriam reagir não só no nível moral, mas também no nível metodológico, epistêmico. Isso não parece ser algo tão justificado, porque, por exemplo, se eu tenho um governo muito ruim, eu posso falar, esse é um não governo, mas ele vai continuar me governando, não tem o que fazer. Então, assim, eu posso falar, não, isso é um governo, mas é um péssimo governo, um governo que eu tenho um dever moral de não acatar, de enfrentar. E isso é justificável. E, assim, parece ser um pouco o mesmo caso. Eu posso falar, não, o direito nazista, ele é parte do Estado, ele é coercitivo, ele é extremamente injusto, temos o dever moral de ser contra ele, mas a gente não tem como fingir que ele não é direito, assim como a gente não tem que fingir que alguns governos não existem. Então, são níveis diferentes, embora os dois cheguem, como o João falou, e eu nunca tive dúvida disso, mas é maravilhoso, os dois davam a mesma conclusão moral. E o Dworkin, ele não entra muito na questão do nazismo, no que eu estava falando, mas por isso que eu tinha falado que é um pouco mais sutil. Ele me parece que ele está colocando critérios normativos que, em um nível muito mais suave, você tem uma coisa do tipo, se você fizer algo que é ruim, você não tem mais direito. Porque isso é meio que uma consequência quase que inevitável de você criar uma teoria do direito que ela inclua algo que aproxime o conceito de direito do conceito de bom direito. Qualquer coisa que tenha um elemento normativo um pouco mais forte. Se você tem algo que é um direito e não é bom, você tem algo que não é mais direito. E isso é uma coisa metodológica um pouco preocupante. O Dworkin faz isso num nível muito mais sutil, eu acho, minha opinião pessoal. Mas ainda assim ele faz, e eu acho isso um pouco ruim. E vocês falaram ponto do Patucanes, poxa, eu fiquei triste. Eu não sei se a besteira que eu falei foi tão grande que vocês falaram, não vou nem considerar, mas... Na verdade é porque eu não li Patucanes. Eu não li mesmo, não conheço. Eu, pelo menos, conheço um ensaio dele, que é aquele que a gente leu, João. Mas eu acho que o João pode falar muito melhor que eu sobre isso. Eu realmente não li, então por isso eu pulei porque desconheço completamente a discussão. Eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa, era isso. Eu não tenho muito para falar exatamente sobre o Pachkanis, porque eu tô engatinhando na leitura sobre ele, é muito contragosto, porque na verdade eu tô lendo ele por fins instrumentais, para defender o Kelsey. Mas o que eu acho interessante eu concordo bastante, a princípio, com o Victor, no sentido de que o Pachkanis, eu acho que, claro, é compreensível considerando os fins dele, mas eu acho que ele é um péssimo metafísico nesse sentido, no sentido de que ele não dá muita atenção a essa discussão conceitual, né? O que é, de certa forma, compreensível, mas ao mesmo tempo criticável, quando a gente considera que ele está um dos principais temas dele justamente são as categorias jurídicas, né? Claro que ele está considerando, a gente pode dar uma colher de chá, ser um pouco mais caridoso, considerando que ele está tratando as categorias jurídicas justamente como um produto histórico e material de sua época,
e que, nesse sentido, a gente pode delimitar o objeto dele, não ao direito como nesse sentido que a gente está tratando na teoria analítica, mas como um produto, de novo, um produto histórico do capitalismo, ou talvez do mercantilismo e depois do capitalismo, não sei, eu não sou um bom historiador. Mas eu acho que, e nesse sentido, a gente poderia dizer que a gente ainda poderia discutir se isso que surgiria depois da abolição do capitalismo e da abolição do direito capitalista, ou do direito burguês, melhor dizendo, ainda seria direito. Eu teria tentado dizer que sim, ainda é direito, só não é direito capitalista, mas eu acho que, pelo menos, todas as nossas intuições apontam de que a gente não estaria fazendo nada de conceitualmente inadequado em aplicar, em chamar aquilo de direito, falando nesse sentido. Seria direito no mesmo sentido que a sociedade dos anjos, que não tem coerção, ainda tem um sistema jurídico, porque todas as propriedades necessárias e suficientes do direito teriam se instanciado nesse mundo possível em que o capitalismo foi abolido, vamos dizer assim. Eu pelo menos responderia assim, mas eu preciso urgentemente terminar de ler o livro do Pachucanes. Eu li 3 capítulos dele e parei nisso. 2, na verdade. Mas eu queria retomar só o ponto da resposta do direito nazista, porque no meio dela eu me lembrei que eu talvez estaria sendo realmente um pouquinho não caridoso, um pouquinho menos caridoso do que eu deveria ser com o Dworkin, não porque a resposta dele no Império do Direito não seja ruim, eu acho que é uma resposta ruim realmente, mas que ele realmente dá uma resposta melhor a partir do Justice in Rogues, eu só lembrei isso no meio. Ele resume essa resposta que ele oferece, não lembro em qual dos capítulos, num artigo que ele escreve em resposta a uma resenha que o Frederick Schauer faz da biografia do Russell, da biografia do Hart. O artigo se chama Hart and the Concepts of Law. Lá ele vai basicamente falar que um dos erros do Schauer é não notar que o que a gente chama de questões, e de novo, eu acho extremamente teoricamente oneroso isso que o Dworkin vai fazer, mas de certa forma uma resposta. Eu só não acho que é uma resposta parcimoniosa e não tem porque a gente aceitar isso à custa de fazer todas essas diferenciações. Desculpa, à custa de todas essas diferenciações. O que ele vai dizer é que basicamente existe uma ambiguidade nas questões que a gente vai dizer que são questões sobre a natureza do direito. Ele vai diferenciar, eu acho que tem mais de 2 categorias, mas aqui nesse artigo ele vai diferenciar entre questões sociológicas e questões doutrinais. As questões sociológicas, ele vai dizer que também são questões da natureza do direito, são questões de o que faz certa estrutura de governança um sistema jurídico em vez de uma forma de controle social como a moralidade. Que é basicamente o que, na verdade, o Hart está fazendo, o Russ está fazendo, a maioria dos teóricos estão fazendo quando estão fazendo teoria geral do direito, eu diria. E o Hart também diria. A segunda, que ele vai dizer que são as questões realmente de importância prática e filosófica, no sentido mais forte, são as questões doutrinais. Isso eu não sei se vocês têm um artigo, mas é a página 98, se quiserem dar uma olhada depois, em que ele vai dizer basicamente que as questões doutrinais são questões sobre o que faz um determinado enunciado, sobre o que o direito de certa o que faz um enunciado de que o direito de certa jurisdição requer ou permite verdadeiro. O que determina o valor de verdade dessas proposições jurídicas. Dito de outra palavra. De outras formas, desculpa. Ele vai dizer que essas questões elas são interconectadas, num certo sentido, mas eu vou passar para baixo para ser mais breve. O que ele vai dizer é que parece ser uma confusão sobre tratar essas definições sobre o próprio conceito de direito, num sentido sociológico, como questões doutrinais. Perdão a confusão. A gente pode, por exemplo, discutir, e aqui ele vai falar exatamente isso, a gente pode falar sobre, de qualquer uma dessas maneiras, e de maneira apropriada, por exemplo, se a Alemanha nazista
tinha direito, ou apesar de ser um direito muito, muito ruim, ou se porque era um direito tão ruim, ele perde a propriedade jurídica dele. E realmente, nada de prático essa discussão, e, portanto, ele não tem nenhuma importância prática ou filosófica. A questão prática, de importância prática, ele vai dizer, é a questão doutrinal de se, vamos dizer, se de quais direitos e deveres a gente tem, e que decorrem dessa prática normativa que a gente chama de direito. E aí que entra toda aquela questão que a gente viu no Império do Direito, sobre quais são os fundamentos do direito, o que compõe um sistema jurídico, mas isso não pode ser confundido com as questões sociológicas, como ele vai chamar. Mas eu acho que isso acaba sendo, de novo, eu não acho que essa é uma resposta satisfatória, porque primeiro, a gente tem que assumir essa diferenciação, que não é muito claro, é uma diferenciação que não é empregada por nenhum outro filósofo, e não é muito claro em por que ou em que sentido o que o Hart está fazendo é teoria do direito doutrinal nesse sentido e não teoria sociológica. Me parece, e isso acho que a gente vai voltar ainda, quando a gente, agora voltando para o pós-escrito, para mim, pelo menos, e aqui eu estou pegando a formulação principalmente do Luiz Duarte de Almeida, o Hart ele não está interessado na questão de saber quais são os fundamentos do direito de uma certa comunidade, ou quais são os nossos direitos e deveres, ou como que a gente determina nossos direitos e deveres, como parece ser a questão central do Império do Direito. O que ele está interessado é responder à pergunta: quais fatos sociais precisam se instanciar em uma comunidade C em tempo T para que a gente possa para que a proposição, o enunciado interno, aqui existe um sistema jurídico, seja verdadeiro. E nesse sentido, é a abordagem justamente sociológica que o Dworkin está falando. É claro que essa descrição como uma análise sociológica não é exatamente correta, ou melhor dizendo, não faz muito jus ao que o Hart está fazendo, mas entre uma abordagem sociológica e uma abordagem doutrinal, parece muito mais claro para mim que o que ele está fazendo é a primeira, uma abordagem sociológica. Mas, enfim. Eu acho que tem uma parte interessante do que o Hart disse também sobre o Dworkin na parte do 241, quando ele fala que a tarefa central da teoria do direito, então, pelo menos segundo o Dworkin, é uma tarefa interpretativa que é parcialmente avaliativa, porque consiste na identificação de princípios que testam tanto a adequação quanto a justificação do direito enquanto sob sua melhor luz, né? E daí ele menciona, para o Dworkin, os princípios então identificados não são apenas parte de uma teoria do direito, mas são partes implícitas do direito elas próprias. A segunda parte não me surpreende muito com relação, porque estava sempre muito claro de que seria uma questão que para o Dworkin isso é implícito em todo o direito. E aí que seria um problema, não sei o quanto o Dworkin mesmo defenderia tanto essa ideia, que tipo, num direito injusto é implícito... Ai, peraí. Que no direito injusto é implícito que o direito deve ser identificado, porque existem princípios do direito que fazem que ele tem que ser adequado e justificado. Tá, do 241. 241 é, tipo, bem no começo, tá? Então, tem um problema, não sei se o Dworkin defenderia tanto isso, mas a outra parte, a primeira, né, porque pro Dworkin, os princípios, então, identificados são partes de uma teoria do direito. Isso é razoável no sentido de que talvez seja razoável, mas eu não sei, né, para mim é razoável no sentido de que, tipo, cara, ele que tá propondo a metodologia dele, então é razoável que ele propõe a metodologia que ele acha que faz sentido da teoria, do direito, ou do que ele enxerga que o direito é, e, sei lá, eu tô a fim de fazer uma teoria que veja o direito sobre melhor, de acordo com a melhor luz moral. E ok, sabe, eu acho que é bem ok isso. Depois o Hart vai discutir que seria uma visão bastante imperialista do papel da teoria do direito. Ele usa essa palavra com referência ao que o Dworkin deve ter falado no passado. E o Dworkin deu uma voltada atrás, e eu acho que é uma parte muito interessante. Eu só vou achar aqui
Peraí, chegarei lá. Cara, será que eu não... Nossa, se eu não tiver grifado essa parte... Só para saber, o que exatamente tu estava procurando? Talvez eu Cara, tenha anotado. pois é. É aquela parte em que ele vai citar o que o Dworkin fez em outros trabalhos sobre essa ideia de imperialismo metodológico. Que depois vai qualificar, dizer que é só para as questões de Só que o Hart sentido. fica meio, cara, isso aqui não ajudou. Sim, que não ajudou mesmo. Eu tô tentando achar essa parte, tu sabe onde é que tá? Peraí, não, mas eu fiz uma notinha sobre isso, me dá 10 segundos. Cara, eu devo ter grifado. Isso é na página 243, é o segundo parágrafo da página. O que eu tô falando? Uhum, Ou a eu acho que parte sim. da... Aqui. Aqui ele vai dizer, isso é uma correção importante, bem-vinda para o que parecia, de fato, uma extravagante, de fato, como Dworkin mesmo Reconheci. nomeou uma afirmação imperialista sobre o único jeito próprio, apropriado de fazer teoria do direito, que seria uma interpretação interpretativa e avaliativa. Seria isso, né? Isso. E Ah, daí tá. tem uma parte por baixo. Continua, onde é que tá? 243, lá no final. Achou? 243? Sim. 243 Ah, do tá, livro, tá. não do PDF. Sim. Se bem que é o mesmo. É o último parágrafo. Que ele vai dizer, but I Ah, find it sim, still very tá. perplexing, blá, blá, blá. E daí ele fala da questão do sentido, né? Isso. De teorias gerais. Essa parte que é interessante, que o Hart diz, I find still very perplexing the implications of the following cautionary words, which Dworkin has now coupled with his withdrawal of his seemingly imperialist claim. E daí ele menciona. But it is worth stressing how pervasive that question of sense in the issues that general theories like Hart's have mainly discussed. E daí eu acho que é aqui que ele está falando. A relevância desse aviso não é clara, né? Os problemas em que eu tenho discutido incluem questões como relações do direito e coercive threats on the one hand and moral requirements on the other, que é o que ele bota lá no começo do livro, né? Como o direito se relaciona com a moral e com a coerção. E o ponto em que o alerta do Dworkin parece querer dizer em discutir tais assuntos é que mesmo o teórico descritivista vai ter que lidar com questões que concernem ao sentido do significado de proposições do direito, que só podem ser satisfatoriamente respondidas do ponto de vista interpretativo e parcialmente avaliativo. E daí entra naquele problema que o Dworkin defende muito o ponto de vista interno do participante como talvez o único papel que... Único papel não, mas o único meio de responder questões que até o Hart visa responder. Aí tem esse problema que tem aquela passagem. Eu vou ter que abrir, cara, porque eu sempre acho... Eu não sei, João, fui conversar com o professor Rafael, e eu acabei ficando mais generosa com a frase que o... Peraí. Aqui. Com a frase que o Ronaldo usa no livro dele sobre esse ponto, né? Que o Dworkin não tem prato distinto de Hart. Né? Ele fala assim: já apontei que, diferentemente do que Hart afirma no seu pós-escrito, no conceito de direito, Dworkin não pretende engajar-se num projeto distinto do projeto hartiano de descrição do direito. Primeiro ponto. Ele entende, contudo, que a correta descrição do direito, em face de suas características peculiares em relação a outras práticas sociais normativas como o xadrez, exige uma abordagem filosófica
e reconstrutiva dos conceitos e dos valores que constituem o seu point valorativo. E daí a gente volta naquela questão, e daí o Hart finaliza essa parte, tem toda uma explicação do Hart, mas o que a gente finaliza essa parte dentro da descrição pode continuar sendo uma descrição, mesmo que o que tem sido descrito é uma avaliação. E o problema, cara, não sei, esse é o grande problema dessa droga, desse debate, e de outros vários, eu acho que tem uma discussão do debate Fish-Dworkin também, é quando eles estão simplesmente discutindo coisas diferentes, e a gente bate naquela mesma tecla que a gente tem falado há muito tempo, que eu não sei quanto vale a pena levantar isso, eu sempre volto nesse ponto, porque vai ser o tema do meu TCC, né, que é o ponto de o quão eles estão talking past each other. Será que é tanto isso ou realmente tem como traduzir essa discussão num ponto em que eles conseguem discutir a mesma coisa? Porque, cara, eu acho... Porra, Alfredo, que susto! Meu Deus, em que ponto que a gente pode olhar para a discussão e dizer, tá, a discussão não morre se a gente disser que eles estão falando sobre a mesma coisa. É verdade, mas aí a gente tem que começar a fazer um tipo de tradução que eu acho que até certo ponto funciona e o resto vira só uma forçação de barra. E tem o outro lado, que é do Hart, dizer não estamos falando sobre a mesma coisa, vamos seguir em frente. Que também acho problemático. Acho que dá para conversar, mas acho que também não é pela forçação de barra que a gente consegue conversar sobre isso. E daí isso serve para o debate, eu acho que serve para talvez sirva até para esses debates que, pelo menos pelo que o Rafael Dalla estava falando, é uma insistência do Alexis nos próprios pontos, e não conceder e dizer, não, mas estamos ainda falando sobre o mesmo ponto dos princípios, blá, 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 que eu não sei se é, de um lado, o medo de que a discussão não esteja em voga o suficiente como a gente gostaria que estivesse, sei lá, e é o medo de nada do que a gente discutiu até agora vale a pena, porque a gente não tá falando sobre a mesma coisa, então vamos embora. Deu, chega, cada um discute na sua casa. Né? Vamos tocar nas partes do elefante, cada um com a sua lanterna, e não vamos fazer o desenho completo, porque não vale a pena. E eu acho que essas duas visões são prejudiciais, só que eu também não tenho uma resposta para dizer até que ponto é possível fazer essas traduções, e talvez realmente vale a pena a gente... Meu Deus, que gato gordo. Até que ponto vale a pena a gente só, não sei, deixa as coisas do jeito que estão e é isso, sabe? Não sei, assim, eu tô com um problema nessa discussão que a gente queria propor. Eu acho que eu fui atrás do texto dos elefantes e as lanternas do André Coelho, aquela resposta a Margaret Martin, que eu não li o texto da Margaret Martin ainda, então eu tenho que ler. Mas eu acho que volta muito nessa questão. Eu acho que esse ponto que o Hart fala, que da própria ideia de descrição continua sendo uma descrição, tipo, todo mundo, eu acho que o Dworkin poderia olhar e concordar, sabe? Eu acho, ok, uma descrição pode ser avaliativa, mas aí fica no mesmo ponto de, ela pode descrever algo avaliativo, mas e daí? Ela tá bem descrevendo aquele objeto. E não sei, pode ser uma questão de, e eu acho que daí o Hart tá, não sei, talvez esteja errado, eu concedi muito isso pro Hart, achar que ele estava certo, quando o Hart diz que o que o Dworkin então entende é que essa pretensão é simplesmente frutífera, ou inadequada, ou incompleta. E acho que não sei, assim, não sei se um Dworkiniano simplesmente diria, não, isso é incompleto, é inadequado. Eu acho que tem coisas mais profundas que poderiam ser discutidas com relação ao ponto de vista metodológico, onde a gente consiga realmente avançar na própria ideia substantiva do conceito de direito. Mas não sei, tô devaneando pra caramba. Pode falar, João, senão eu vou falar mais besteira. Tá conseguindo me ouvir bem? Beleza, tinha dado uma queda aqui na internet. Não sei por qual ponto eu começo, mas eu acho que o primeiro é para tocar no ponto do elefante das lanternas.
Eu acharia, primeiro, inapropriado, não estou dizendo que é a visão que tu está defendendo, muito pelo contrário, eu acho. Mas eu acharia não só provavelmente incorreto, quanto provavelmente muito triste essa visão de que as teorias do direito são incomunicáveis porque a gente é cada um cego com uma lanterna tateando o elefante. Eu acho que isso é só o caso, para continuar na analogia, se na verdade for o caso que cada um está tateando um elefante. E que não só isso, a gente está tateando um elefante diferente, e que na verdade não é elefante. Um é um rinoceronte, um é um elefante, na verdade, é o edifício Copan em São Paulo, e a gente não sabe. Mas isso é extremamente improvável. A gente está tateando o mesmo elefante. E a gente realmente está dando ênfase a aspectos muito diferentes. E eu acho que não tem nada de errado de dizer que uma teoria é incompleta. Aliás, é muito provavelmente um fato trivial de qualquer teoria. E se a gente está vendo uma teoria que se auto-intitula completa, a gente tem que... É uma bandeira vermelhíssima, né? Eu acho que para qualquer teoria. Eu acho que nem a teoria do Dworkin se propõe a ser uma teoria completa. Aliás, eu acho que dá para dizer isso tranquilamente, sem qualquer controvérsia. Apesar de ser uma teoria bem abrangente. Parando nesse ponto, só para a gente discutir isso. Lá no Kelsen, o Kelsen diz o seguinte, que o direito ele pode ser analisado a partir de outras perspectivas, como a perspectiva sociológica, etc. O livro dele só não é essa perspectiva. A perspectiva dele é uma teoria do direito. Sim. Uma teoria, talvez, geral do direito e que visa, de fato, explicar o direito enquanto fenômeno normativo. E daí tem um grande... que talvez seja só um problema terminológico, sabe? Que eu não vejo grandes coisas em discutir ele. Mas eu acho que é até interessante. Que é a questão de quando a gente está fazendo outro tipo de abordagem, a própria abordagem sociológica da teoria do direito, nós estamos fazendo outro tipo de coisa, a gente não está mais enxergando o direito. Não é mais teoria do direito só porque a gente está partindo de uma visão diferente. Porque não que o Kelsen esteja dizendo isso, sabe? Não é o caso. Eu acho que é uma dúvida só que eu tenho, é que, tipo, tá, então vamos resolver. Poderia ser dito, vamos resolver esse problema metodológico inteiro dizendo o que o Dworkin está fazendo só não é teoria do direito, no mesmo sentido do Hart, que eu acho que é uma coisa que daí talvez os dworkinianos visem com razão discutir que efetivamente é teoria do direito. E o Dworkin não estaria enganado em dizer isso aqui é teoria do direito, sabe? E o Ronaldo não estaria enganado em dizer eles estão olhando para a mesma coisa. Só que a gente tem um problema, tipo, sim, eles estão olhando para a mesma coisa, mas a lente que eles colocam é diferente, e, por consequência, eles vão elucidar aspectos diferentes do direito, sei lá. O objeto é o mesmo, sabe? E eu concordo contigo. Mas aí a abordagem, sei lá, talvez, não sei em que medida poderia se conceder que quando a gente vai olhar com a lanterna, eu não tô olhando com a mesma lanterna que tu, e eu não sou a mesma pessoa que tu, no sentido de que o meu ofício é ser um veterinário do elefante e o teu é botar o elefante no circo, sabe? Eu não sei se isso faz sentido. E em que medida é possível que uma pessoa que olha o elefante a partir da ideia de eu quero colocá-lo no circo consegue ter o mesmo tipo de preocupação que uma pessoa que visa curar o elefante, sabe? Uhum. E não que isso seja um problema, eu acho que, porra, um veterinário consegue conversar com um malabarista, uma pessoa que trabalha com elefante, uma pessoa que, sei lá, é outro elefante, sei lá. Não sei, eu tô pensando nisso, mais por uma... que não muda muita coisa dizer que tá, isso aqui não é teoria do direito, ou é teoria sociológica do direito. Grande merda, entendeu? Chamar de outra coisa. É a teoria do direito, e daí tem esse problema, mas aí é muito possível que a gente ainda diga. Então, eles que quando forem discutir, tenham a consciência de dizer, estamos de ponto de vista diferente, falando em teoria sociológica do direito, o Hart e todos os outros teóricos que seguiram ele, em comparação com o Kelsen, que diz, não, estou fazendo teoria do direito visando explicar o direito a partir de um fenômeno normativo que não tem a ver com a mesma perspectiva que o Hart faz. Portanto, não é que nós sejamos incomunicáveis, mas que, de fato, o que eu estiver discutindo vai apenas, em certa medida, conseguir discutir com o que tu está discutindo, e quando a gente chegar no fim dessa linha, a gente não pode ultrapassá-la. E daí
Cara, não sei, tem limites para discussão, é possível dizer, é infrutífero discutir essas perspectivas, elas, não sei, tipo, eu não sei o que vocês acham a respeito de tudo isso, porque eu tô falando, não é uma preocupação, entendeu? Eu não acho, eu particularmente, fazendo essa discussão, tô um pouco me lixando se vocês partem de uma perspectiva diferente da minha, acho que a gente consegue elucidar vários aspectos do direito em comum e conceder muitas coisas, assim como a gente conversa com o Emanuel, que é um dworkiniano, e a gente consegue olhar e dizer, cara, a gente também tem a mesma preocupação, sabe? A gente olha e pensa, pô, o direito é problemático da perspectiva de colegialidade e o direito constitucional parece ser muito bem explicado pelo Dworkin. Ponto. Tá. Mas é só isso que a gente consegue conversar. Ou a gente consegue entrar em pontos fundamentais das teorias sem que a gente tenha que forçar a barra com relação a eu te concedo isso, mas veja bem que só está certo se a gente partir da tua perspectiva, porque se a gente partir da minha, está incorreto. E daí eu acho que é uma merda, porque daí é sempre a gente avançar dentro de uma área específica e quando for conversar com outros, não, tu tá certo. Dentro da ideia de justificar o direito. Tu não está certo a partir da perspectiva, sei lá, descritivista externa, que, ou sei lá, da perspectiva, o direito enquanto fenômeno normativo, porém visando descrever o que o direito é, ou um sistema jurídico é. Não sei se dá para entender, tá? Foram muitos problemas e, enfim, não é um problema isso, né? Só, mas aqui irrita, tipo, até que ponto a gente consegue conversar e o negócio tá na mesa e a gente ainda tá conversando. Né? Não tá só dizendo, não, tu vai me falar várias coisas e vai elucidar várias coisas para mim, mas eu vou ir para casa e dizer que aquele cara continua errado sobre o meu ponto de vista, sabe? Não tem graça daí. Mas enfim, eu vou passar a palavra para vocês porque falei horrores. Aí foi mal abrir o microfone. Eu acho que. Eu concordo bastante com a Bárbara, inclusive, tem uma questão que eu estava pensando desde o começo, mas não cheguei a mencionar, que eu acho que a coisa do elefante que ela falou me ajuda bem a ilustrar. É assim, a gente está falando muito de descrição, mas a gente às vezes esquece que a descrição é baseada em escolhas normativas. Por exemplo, a gente tem que ter um aparato epistemológico ou aparato conceitual que a gente escolhe com compromissos normativos. Então, por exemplo, é super razoável a gente pensar que pessoas vão descrever um elefante. A pessoa que está interessada em colocar o elefante no circo fala, não, elefante pode ser descrito como o maior animal do circo ou como o animal que mais chama a atenção. O veterinário, não, o elefante pode ser descrito como o animal mais difícil de curar. Algo assim. A gente às vezes esquece que não é tão fácil assim, até quando a gente tem um compromisso descritivo muito forte, não é tão fácil assim não. Acho que não é nem possível a gente se livrar totalmente de discussões normativas se a gente tiver pretensões descritivas. Eu acho que isso, assim, o pessoal analítico, às vezes, leva muito isso por um lado de análise da linguagem. Os compromissos normativos que a gente vai ter vai ser em relação ao significado dos termos. Coisa do tipo. Mas essas questões, às vezes, ficam de pano de fundo e meio que escondem a natureza normativa desse tipo de coisa. Essa é uma coisa mais geral. E eu vou embora daqui a pouco, então eu vou fazer esses pontos, depois eu vou sair. Mas outras coisas que eu queria comentar do que a Bárbara falou, eu também concordo muito com essa coisa de que eles estão falando talking past each other, ou estão discutindo. Eu acho que isso é um problema muito grande, assim, talvez seja inerente a discussões filosóficas em geral, mas no caso, em alguns casos parece ser mais acentuado. O Dworkin não é claro no que ele está fazendo. É possível interpretar o que ele fala de uma interpretação razoável e caridosa. Você pode dar duas interpretações razoáveis, caridosas e completamente distintas dele. Em uma, eles estão falando a mesma coisa, em outra, eles estão falando coisas diferentes. E isso prejudica muito o debate sobre o Dworkin, porque a gente não sabe qual interpretação caridosa e razoável usar, porque tem mais de uma. E isso acho que é um produto da forma dele descrever, que é substancial, mas é particularmente pouco clara. E eu sou um pouco cético quanto a possibilidade de dar uma solução boa para isso, porque tipo, a gente tem que escolher uma das duas. Não tem nenhum metacritério razoável, porque as duas são razoáveis e as duas são caridosas. E a gente precisa jogar um dado para cima, uma moeda para dizer, não, eles estão falando a mesma coisa e falando coisas diferentes. Mas, de fato, é uma frustração muito grande, porque o que a gente tira do Dworkin? Não sei. Em alguns casos está claro, em alguns casos ele é um pouco mais claro, a gente consegue ver. Em outros a gente tem que fazer uma escolha, vou tirar isso, vou tirar aquilo,
ou tem um Dworkin A, um Dworkin B, interpretação A, Dworkin, interpretação B. Tem que considerar as duas. A terceira e última coisa que eu ia falar é que é muito interessante, porque na questão de descrição do jeito vocês falam de Kelsen e Hart, eu tenho uma impressão muito específica sobre isso, que é a seguinte: os dois estão fazendo mais ou menos a mesma coisa, por isso que eles não têm tanta divergência, mas eu acho que o Kelsen está tentando dar uma justificação lógica para o direito e o Hart uma sociológica. Só que os dois querem ser descritivos. É muito, muito, muito... Eu estou pensando mais especificamente na questão da norma fundamental hipotética e da justificação do direito. Regras de conhecimento e norma fundamental. Embora os dois queiram explicar a mesma coisa, eu acho que Kelsen é um pouco mais artificial nesse sentido e Hart, mesmo sendo um pouco mais sociológico, é mais realista. E que, nesse caso, embora eles estejam falando de coisas diferentes, talvez não esteja dialogando... Acho que eu estou devaneando agora, desculpa. Talvez estejam dialogando um pouco mais um com o outro. Acho que eu me planejei fazer muita coisa e falei caoticamente como eu sempre faço, mas enfim. Era isso. Leva para São João. Eu só ouvir o que o João vai falar, depois eu vou indo, que eu quero ir na academia hoje ainda, e acho que até. Não tem problema. A gente se vê na semana que vem, eu espero que tu venha. Pode falar, João. Daí a gente também finaliza pra gente voltar na outra semana. Senão vai ser só eu e tu conversando aí, né? Eu também acho. Eu tava pensando nisso, eu acho que eu concordo basicamente em todos os pontos contigo, mas para começar sobre aquela possibilidade de diálogo, eu acho que isso é um ponto que, por um lado, é extremamente falado e repetido, mas ao mesmo tempo eu acho que ele continua sendo importante, que a gente precisa, claro que a gente tem possibilidades de diálogo, mas a gente, principalmente quando a gente está falando de autores que têm tanta culpa no cartório, de turvar as águas, como o Dworkin, independentemente da contribuição dele ou do tamanho da contribuição, a gente tem que definir antes, sim, mas em que domínios e em que planos a gente está falando, e em que planos a gente está fazendo algo diferente, né? Por um lado, eu acho que a resposta do Hart no pós-escrito, em vários pontos, ele realmente está debatendo com o Dworkin na mesma ordem, no mesmo plano, mas em muitos outros eu tenho a impressão que realmente ele talvez seja um pouco evasivo demais, mas só um pouco. Eu acho que quem acaba exagerando essa diferença são os próprios defensores do Hart, ou talvez os espantalhos dos defensores do Hart, porque eu não consigo lembrar de um nome agora que realmente faz uma defesa tão forte da diferença entre as abordagens do Dworkin e do Hart. Talvez o Leiter, só que eu precisaria dar uma olhada melhor. Mas porque, ok, isso é um ponto. Certas vezes, essa diferença é exagerada. Mas agora, voltando para o ponto tanto do Ronaldo quanto do Ronald, de que eles estão falando da mesma coisa. Os dois são, tanto o Hart quanto o Dworkin, então, procurando descrever o direito. Tá, isso em primeiro lugar, eu acho isso perigosamente ambíguo, e essa é uma resposta que está correta, primeiro, em um nível extremamente trivial de que, ok, os dois estão falando sobre o direito, os dois estão fazendo filosofia do direito, mas isso é óbvio quando a gente vê na livraria os dois livros lá na seção Filosofia do Direito, e a gente sabe que os dois vêm da mesma tradição analítica. Isso não é o interessante da discussão, me parece. Eu acho que o que a gente pode, e aí, claro, a gente já entra num terreno controverso, mas, por exemplo, eu acho que a gente pode falar que os dois estão falando sobre o que significa descrever o direito. E aqui eles estão falando, estão envolvidos na mesma atividade, mas em campos opostos. Um defende que descrever o direito necessariamente implica fazer juízos diretamente avaliativos, e o outro, embora não use essa linguagem, vai dizer que a teoria dele é geral e descritivo. A gente pode, talvez, dizer que os dois estão discutindo, nesse sentido, o que é a natureza do direito, mas aí eles já estão discutindo isso a partir de metodologias diferentes, mas o ponto de partida é o mesmo, é descrever o que é a natureza do direito, mas e aí a gente pode fazer comparativos que realmente fazem muito sentido. Um vai dizer que o direito é talvez
é um tipo de prática social normativa baseada em certas formas de convenções sociais, e outro vai dizer o direito é uma prática social normativa do tipo interpretativa que tem no seu cerne a controvérsia, e aqui a gente está tendo um diálogo com sentido, mas eu acho que é aí que termina a coisa também. É que esse é um problema quando todas as diferenças entre os teóricos decorrem das escolhas metodológicas deles, sabe? Eu acho que esse é o problema. Quando toda contribuição substantiva que a pessoa tem, ela só faz sentido dentro daquela metodologia, entende? E daí eu acho que esse não sei, não que é o caso do Dworkin, não que é o caso do Hart, porque eu acho que tem momentos que dá para fugir dessa questão metodológica e dizer que eles têm razão. Mas eu acho que um grande problema é quando tu tem vários debates que eles só existem porque as contribuições substantivas que foram feitas e as discussões que existiram, elas decorrem justamente desse ponto de partida. Num nível em que eles não vão concordar justamente por causa da descrição. Porque, tipo, o Hart o tempo todo se desculpando e dizendo, cara, não foi. Talvez não. Pô, tá errado. A conclusão é que o Durkheim chega não tá errada. A questão é, eu não falei isso, entendeu? A questão é, eu não teria como. O que ele menciona ali no livro, por exemplo, é não é possível tirar do livro uma ideia de que funcionaria transformar o que eu falei em uma teoria convencionalista interpretativista. Mas aí a gente também está num problema ainda mais anterior, que é alguém que não sabe capturar bem a teoria da outra pessoa, né? E que está discutindo um certo espantalho, né? É que eu acho que daí também tem. Eu não sei, talvez eu esteja vendo um problema que talvez seja mais intrínseco ao debate Hart Dworkin. É que eu tenho a impressão que isso acontece bastante, mas não sei, posso estar falando besteira, sabe? Não, eu acho que não é algo que se limita ao debate Hart Dworkin. É claramente muito mais forte ali. É lá onde vai ter as dores de cabeça vão surgir. Mas eu acho que esse é um. Para dar um exemplo, eu acho que eu posso conceder, a partir de um framework hartiano, eu posso conceder para o Dworkin que realmente o direito é um conceito interpretativo, que talvez o grau de consenso, ou melhor, o grau de convenção no direito é realmente muito menor do que parece, que, metafisicamente falando, é inadequado descrever o direito como uma convenção social, porque, na verdade, para a gente ter um tipo de convenção social, a gente precisa ter um consenso, a gente precisa ter um head count das pessoas, a maioria das pessoas tem que realmente crer, os estados mentais delas precisam ter essa crença de que as regras a regra de reconhecimento é composta por X, Y e Z. A gente pode concordar com isso sem comprar o pacote completo de que, portanto, o teórico do direito tem que fazer um tipo de teoria interpretativa. É claro que aí eu vou ter que fazer ajustes na teoria do Dworkin, mas a gente está debatendo no mesmo parque. É claro que eu tive que escolher o parque hartiano ou o parque interpretativista. Mas eu acho que esse é um... e só finalizando esse ponto, amarrando a coisa, porque essa é uma preocupação minha também, principalmente quando eu estava escrevendo um TCC sobre esse debate. Mas eu acho que esse é um ônus e um risco que o teórico heterodoxo que vai propor uma nova perspectiva metodológica para olhar para esse debate é um risco que ele está tomando e que ele tem que levar em conta quando ele está propondo que não, todo esse jeito de olhar para esse debate é inadequado, a gente tem que olhar para essa perspectiva. E eu acho que é um risco ainda maior quando a gente fala não só que essa é uma perspectiva melhor, mas como é a única perspectiva, ou a única perspectiva realmente útil, e que se a gente quiser discutir a teoria desses outros teóricos importantíssimos, a gente vai ter que converter essas teorias para essa minha metodologia. E a gente realmente pode fazer isso. Pode ser que realmente exista um sucesso em fazer esse tipo de coisa, mas claramente parece que esse tipo de conversão que o Dworkin fez de interpretativizar a teoria do Hart não funciona. Ou, no mínimo, que não faz muito sentido ainda falar que isso aqui é o Hart. A gente pode falar, isso aqui é o convencionalismo, é uma teoria que ninguém sustenta, só o Dworkin, para depois rejeitar. Mas eu acho que aí a gente já não está mais falando de um debate entre o Hart e o Dworkin, pelo menos na questão do convencionalismo. A gente está falando de um debate do Dworkin com uma posição que ele tirou da cabeça dele
inspirado pela arte, né? E no fim, eu acho que a discussão vai realmente para o ponto de definir bem em qual plano a gente está discutindo a coisa, né? E o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é para não tomar uma postura evasiva, dizer, não, a gente está ele está fazendo teoria normativa, ou parcialmente normativa, eu estou fazendo uma teoria descritiva geral, e, portanto, não dá para discutir. O que seria, aí sim, seria realmente inadequado e seria realmente incorreto. Mas, por exemplo, quando, de novo, retomando e agora eu paro de falar, Ju. Quando a gente, pelo menos na minha leitura dessa afirmação do Dworkin, da afirmação do Ronaldo Porto, de que eles realmente estão debatendo sobre a mesma coisa. Eles estão debatendo a mesma coisa até a página 2, porque o próprio Dworkin vai diferenciar entre questões sociológicas e questões doutrinais. Só que ele está puxando o Hart para a questão doutrinal, o que parece terrivelmente equivocado, no meu juízo. Nesse sentido, sim, eles estão discutindo da mesma coisa, eu diria, mas só em certos pontos, ou só se a gente quiser fazer a afirmação trivial de que os dois estão fazendo filosofia do direito, ou discutindo, sei lá, algum sentido do que é a natureza do direito. Mas em vários outros sentidos eles não estão, e tá tudo bem falar isso, e eu acho que é saudável a gente procurar definir quais são esses pontos de contato, e quais são os pontos de segunda ordem, que a gente está discutindo, na verdade, o que é teorizar sobre o direito. Mas, enfim. O ruim é que eu acho que daí se a gente adota muito essa postura, talvez seja ruim de fazer o debate, e daí a gente se torna um pouco isolado justamente porque toda vez que a gente vai discutir com outro teórico, a gente tem que ou ceder para a metodologia dele e dizer, a partir da própria metodologia que você está propondo, isso aqui não parece bem esclarecido, isso aqui. Ou realmente tentar estabelecer e ser totalmente honesto em relação ao que dá para conversar daqueles pontos. Né? E conceder para a pessoa, olha, cara, isso aqui parece muito bem esclarecido na tua teoria e eu não diria melhor. E isso tá ok. O problema é que, a partir da minha perspectiva, eu veria isso dessa outra forma. E, cara, é complicado conseguir fazer o debate em si e não estar dizendo o tempo todo. Tu está certo, eu também estou, porque nós estamos com perspectivas diferentes e acabou o debate, então. Mas enfim, eu acho que faz parte também, não sei. Pode falar, Ju. Uma observação de 2 minutinhos, e aí eu juro que eu deixo o Victor ir na academia. Só para pegar um exemplo de onde esse tipo de discussão acho que ocorre bem. Claro que a gente está falando de áreas de abordagens quase que primas, assim, ou irmãs. Mas, por exemplo, dentro da discussão bem contemporânea na teoria do direito, tem gente que está procurando dar um novo emolduramento ao debate na teoria analítica, dizendo que ok, nós primeiro situando todo mundo no mesmo parque. Todo mundo aqui da teoria descritiva está basicamente fazendo, claro, eles estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas basicamente o que a gente está discutindo é ontologia, seja ontologia social, a gente está discutindo algum tipo de ontologia sobre o direito, sobre o que é a natureza do direito. A gente está debatendo metafísica, e aí eles vão para o nível metodológico, ou então metametafísica, se a gente quiser, e falando, olha, em vez de discutir essas coisas em termos de análise conceitual, talvez a gente deveria seguir essa nova linha de discutir a coisa, de não discutir o conceito de direito, mas a coisa mesmo, discutir o direito. Como sei lá, tem gente, acho que o Gideon Rosen estava falando disso, de parar de falar de conceitos e discutir, a gente está analisando a natureza do direito mesmo, da instituição social. Ou então, para ir em outra direção metodológica. Em vez da gente discutir análise conceitual, a gente deveria estar, nesses termos, a gente deveria estar discutindo, aplicando essa nova metodologia da metametafísica, falando de fundamentação, falando de grounding, falando de um debate em termos modais, discutindo sobre o que fundamenta fatos jurídicos e, se for fatos sociais, o que fundamenta fatos sociais. São fatos naturais ou a gente está falando de talvez alguma relação necessária entre fatos sociais e fatos morais, ou qualquer coisa assim. Enfim, o ponto é só que
E esses diálogos, eles são, acho que, diálogos bem proveitosos, mas são diálogos em que, a gente deixa bem claro que a gente está propondo um certo reemolduramento da fotografia, mas que a gente está falando da mesma coisa, e 2, a gente mudou o ângulo da foto, e a gente está apontando, olha, o que você está discutindo aqui é isso aqui. E essa tradução do debate é feita com cuidado. A gente não está dizendo, olha, tá vendo essa tua teoria, Hart? É isso aqui, ó. Tá vendo esse convencionalismo? É a mesma coisa. A gente só tá olhando de maneiras diferentes. Porque grande parte do problema é que parece que não houve essa tradução que o Dworkin fez do convencionalismo pro positivismo, ela fracassa horrivelmente, ou então ela é extremamente controversa, se a gente quiser colocar em termos mais diplomáticos, né? Mas eu acho que dá para a gente propor uma nova moldura e tratar desses mesmos temas, igual principalmente esse exemplo para dar um exemplo de quem eu estou falando, o Samuel Kilove está propondo essa nova moldura dos debates na teoria analítica do direito a partir dessa metodologia de grounding, de determinação e de superveniência, usando esses novos termos da metafísica. E ninguém está falando, ok, você está discutindo outra coisa, só a gente está discutindo em primeira mão se é proveitoso realmente discutir a coisa nesses termos. Tem gente como o Brian Leiter que vai dizer que, se não me engano, o Leiter e o Brian Biggs vão dizer não é proveitoso discutir isso, a gente tem que voltar para o Hart. Mas existe esse cuidado em deixar muito claro, eu estou propondo uma mudança metodológica, ou parcialmente, e um cuidado com a teoria do outro, né? Não mutilar ela nessa tradução metodológica. Aí o João simplesmente sumiu. Mas, pois é, eu acho que isso aqui foi uma grande sessão psicológica para eu me motivar a fazer o TCC logo, porque é quase que a justificativa, né, do trabalho. Enfim. Mas, enfim, a gente vai se falando sobre isso, porque eu acho que isso é uma boa proposta, tanto para o debate entre pessoas que ainda defendem Dworkin e pessoas que ainda defendem o Hart, quanto para os outros debates. E é uma pena que isso aconteça dentro de uma área da teoria do direito, né? Mas, enfim, eu acho que isso vai ser interessante. Os próximos debates sobre isso vão ser interessantes também. Como fazer isso em outras áreas. Eu vou tentar trazer alguns exemplos de quando isso aconteceu, não só no debate de Dworkin, porque eu não aguento mais esse negócio. E para dar outros exemplos que eu sei que existem e vendo que dá, né? Vendo que dá. Eu tenho que fazer o projeto este mês, porque eu quero levar na USP no final do mês, que já é no final desse mês. Mas, enfim, se vocês quiserem conversar comigo sobre isso, me chamem, porque eu e o João, a gente está trocando mais áudio agora, se quiser. Eu posso até fazer um grupo entre nós três, para eventualmente nas horas vagas que a gente tiver. Porque, cara, a gente demora para responder, mas a gente responde. E daí vira um podcast, assim, 2 minutos de áudio, eu e o João falando. Coisas sem sentido, assim, mas é legal. Aí, se tu quiser, Vitor, eu acho que é uma boa ideia pra gente discutir isso e outros temas também, né? Pode ser, e eu sou bem qualificado, porque meus colegas de lógica falam que meus áudios em grupo são incompreensíveis, então acho que vocês vão. Muito bom, muito bom. Enfim, eu tô motivada pro trabalho, porque eu não tava antes, né? Eu tive uma conversa com o teu orientador que foi até muito bacana, nem sobre esse tema. Mas, enfim, eu tava frustrada, mas agora tô com um pouco mais de gás. Então a gente pode conversar sobre isso, sobre o rumo das discussões também e outras coisas também que eu acho que é bacana. Eu sinto falta da academia, com a academia, assim, então contarei mais depois, vou fazer o grupo e desabafar. Enfim, eu tive várias caras de susto em vários momentos. Meu gato, ele aprendeu a não só ir para fora, como voltar. Porque antes ele só ia e não conseguia subir de volta, mas hoje ele teve um susto muito grande com o cachorro que passou aqui na frente. E ele pulou com toda a vida dele, assim, aqui em cima dessa janela. Então agora ele sabe voltar. Então ele me dá muitos cagaços, pulando do nada na janela. Mas enfim, tá aprendendo. Olha só que lindo, ele está na janela. Então a gente vai se falando, né, durante a semana. Tem o debate dessa terça-feira, também tem a apresentação sobre o Hart. Um trabalho sobre a leitura da obra do Hart.
E eu acho que vai ser bem proveitoso também, né? Acho que é com o Gabriel Alves, acho que é o nome dele. E vou passar ali de novo no grupo pra gente relembrar, convidar o pessoal que quiser participar, tá? E nos vemos na semana que vem, sábado que vem, se possível, também nos falamos durante a semana. E é isso, assim, eu vou mandar umas coisas ali no grupo mais tarde, assim, que eu conseguir chegar em casa. Então, a gente vai se falando. Foi muito proveitoso hoje, pra mim, pelo menos, se não foi pra vocês, o problema é de vocês. O João que não reclame, porque se disser que prefere os portugueses, eu vou bloquear. Vou bloquear. Como é que fala? Bloquear sem a vogal, entendeu? Não existe. Não existe. Mas, enfim, Eu fiquei triste que ninguém discordou de mim. Às vezes as pessoas discordam de mim e é super interessante. Todo mundo meio concordou com tudo que eu falei. Fiquei, putz, porque é que a gente tem. Nesse tema, acho que, cara, todo mundo concorda que chega, entendeu? Chega dessa confusão metodológica, ninguém mais aguenta. Brasil, sabe? Lázaro nos ajuda a entender, assim, porque tá difícil, né? A gente precisa de mais durkheimianos aqui, sei lá, de mais uspianos que concordam com ele nesse ponto, porque É não dá. verdade. É verdade. O grande desafio, até estava conversando com o Rafael, eu falei com o Kern ontem também, João, que o meu grande desafio vai ser levar esse projeto para o Ronaldo. Eu acho ótimo. É uma pessoa que vai brigar comigo dizendo, mas a gente está falando tudo sobre a mesma coisa, então o teu trabalho é inútil. Cara, eu discordo, entendeu? E só o fato de eu discordar contigo, tu já tem que aceitar esse trabalho, entendeu? Tu vai ter que me aceitar. Você tem que criar uma resistência contra isso na USP, assim. Né? Eu não aguento ouvir esse debate extremamente controverso sobre o Dworkin sem um pingo de descrença, assim. Eu não vejo isso. Você precisa fazer isso. Quando o próprio Martin veio falar com a gente sobre isso, eu fiquei, cara, não é possível que ele tá levando tudo que ele tá falando como se fosse completamente normal e entendível, sabe? Até aquela questão da aceitação, eu fiquei, cara, não é isso? Estás errado. Mas enfim, vamos ficar por aqui. Ele é um querido, foi muito bacana. Eu espero conseguir Foi encontrar sim. ele mais vezes. Eu vou encher o saco dele quando eu for pra lá também, mas enfim. É isso, tá? Nos vemos em breve. Faremos mais contatos. Um grande beijo para vocês. Vou criar o grupo ali. Mais um grupo, né? Por que não? Mas enfim, nos vemos, nos falamos. Um grande beijo, abraço e até semana que vem. Semana que vem. Muito bem.